A água e o óleo podem ser usados como pontos de contato de fé? A água e o óleo podem ser usados como um instrumento do poder de Deus para curar os doentes, para expulsar os demônios? Esse é o tema de hoje. A água e o óleo, pontos de contato de fé. Seja bem-vindo ao canal Aprenda a Bíblia. Eu sou Ronaldo Amaral Júnior. Mas antes, eu quero te pedir, se inscreva no canal, clica no sininho e deixa seu like. Fique comigo até o final. A água e o óleo podem ser sim usados como pontos de contato de fé. E você vai ver vários exemplos na palavra de Deus. Em Tiago capítulo 5, versículo 13 em diante diz: se tem alguém no meio de vós doente e enfermo, chame os presbíteros, faça a oração da fé e a unção com óleo, e o doente será curado. Ou seja, o óleo pode ser usado como ponto de contato de fé. Você pode ungir a pessoa em nome do Senhor Jesus, aquela pessoa que está doente, e a Bíblia diz que os pecados dela também serão perdoados, e ela será curada. Ou seja, a Bíblia está afirmando que o óleo, a unção com óleo, ela tem o poder de curar os doentes e ela tem o poder também de perdoar os pecados. Mas e a água? A água, Deus disse, te purificarei com águas limpas, diz o Senhor dos Exércitos. Sabemos que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, Deus usa a água para sepultar o velho homem, ou seja, a velha natureza. Quando você batiza nas águas, a velha natureza é sepultada nas águas. Sim, as águas. Deus usa as águas para fazer esse milagre do novo nascimento. Mas Deus também usa as águas para fazer outros tipos de milagres. Quando Jesus estava em Caná da Galileia e estava ali num casamento, ele estava num local que aquele local era um lugar onde os judeus faziam as purificações conforme a lei mandava. Então, quando Jesus manda eles pegarem as bacias e encher aquelas bacias de águas, aquelas bacias, elas eram usadas, na verdade, para colocar as águas que seria feita a purificação espiritual dos judeus por meio das águas. Então, Jesus usa aquelas bacias e Jesus usa a água para fazer o seu primeiro milagre no seu ministério, transformando a água em vinho. Mas a Bíblia diz também que uma vez por ano um anjo descia no tanque de Siloé. Ele descia ali e ele movia as águas. E as pessoas que estavam ali doentes e enfermas, ao entrarem nas águas, elas eram curadas instantaneamente. Também lembro do fato quando Jesus, ele cospe no barro, ele cospe na terra, melhor dizendo, e ele faz um barro, coloca nos olhos de um cego e diz: vá lá e lave os seus olhos nas águas. E aquele homem, quando vai lá e lava os olhos nas águas, ele é instantaneamente curado. Jesus usou dois pontos de contato. Primeiro, o barro feito com a sua saliva. Depois, ele usou a água. Ou seja, o ser humano, ele precisa, às vezes, de um ponto de contato para que a fé dele seja estimulada. Eu quero falar de um outro homem no Velho Testamento, sim, lá atrás, quando Deus usa as águas para curar um leproso, Naamã. O profeta Eliseu diz para Naamã: vai e mergulhe 7 vezes nas águas do rio Jordão. Deus não poderia ter curado aquele homem sem usar as águas? Sim, poderia. Mas quando aquele homem obedeceu a palavra do profeta, e quando ele foi até as águas, ali ele materializou a fé dele no poder de Deus. E aí ele foi instantaneamente curado. Ou seja, Deus usou as águas para curar um leproso. Você também pode usar um lenço como ponto de contato. A Bíblia diz lá em Atos que as pessoas pegavam os lenços dos homens de Deus e colocavam nos demônios, das pessoas possessas de demônios, e quando aquele lenço encostava naquelas pessoas eram libertas. E também, quando elas estavam doentes, elas eram curadas. Ou seja, ponto de contato de fé.
Não limite o poder de Deus. E Deus não limitará o poder dele em você. Deus é poderoso para curar com óleo e sem óleo. Ele é poderoso para curar com água e sem água. Eu lembro que eu estava na cidade de Almenara. E a pastora me pediu para pregar num vilarejo a 100 quilômetros de Almenara. Era como se eu estivesse voltando ao tempo, há uns 100 anos atrás. Literalmente, quando eu cheguei ali naquele vilarejo, a 100 quilômetros de Almenara, aquelas casas simples de roça, a igreja ela tinha um sininho, né? Ela tinha um sino e o pastor tocava o sino ali para avisar o momento do culto. Olha que interessante. E as pessoas do vilarejo, quando o sino era tocado, elas iam para a igreja. E eu lembro que eu pesquisei a tradução da palavra água benta. Talvez você vai rir, isso mesmo, fica até o final da história e você vai entender. Eu pesquisei a palavra água benta e eu vi que significava água da bênção. Mas eu queria falar numa linguagem dos católicos, porque 90% das pessoas do vilarejo eram católicas. Então eu fiz uma chamada no microfone, no alto-falante da igreja, porque a igreja, além de ter o sino, ela tinha também um microfone lá, um alto-falante, que o pastor falava ali e todas as pessoas do vilarejo, elas ouviam o anúncio. Então eu anunciei: venha receber a água benta, a água benta da cura, a água benta da libertação. E quando chegou a noite, a igreja lotou de ficar gente do lado de fora, janelas abertas, pessoas penduradas ali nas janelas. Para você ter uma ideia, no altar só ficou um círculozinho pequeno, um círculo, aonde eu fiquei em pé, porque o restante era pessoas sentadas ao redor. Então eu peguei 2 baldes de água, consagrei no poder de Deus, no poder do fogo de Deus, no poder da cura divina. E comecei a orar forte. Quando eu comecei a orar forte, peguei aquele balde de água e joguei no meio da multidão, irmãos, aonde aquela água encostou. E tinha demônios, os demônios manifestaram. Era tantos demônios, tantas legiões de demônios, pessoas possessas de demônios, que começou pessoas ficarem emboladas umas com as outras, porque 98% da igreja, das pessoas da igreja, estavam possessas de demônios. Estavam endemoniadas. E eu peguei aquela água e continuei jogando, e os demônios manifestando, e as pessoas vomitando obra de feitiçaria. Foi um dia tremendo, foi um poder de Deus sobrenatural. E as pessoas foram curadas, libertas, expulsei os demônios em nome de Jesus. E quando terminou o culto, as pessoas começaram a correr, e rápido eu fiquei assustado, um tanto de gente saindo rápido, correndo, mas de repente elas começaram a retornar com copos na mão, copos, garrafas, para pegar a água, para poderem levar para casa. Porque elas viram o poder de Deus se manifestando. Uma outra vez eu também desafiei as pessoas da igreja que quem tinha alguém na família que era viciado, era para trazer uma garrafa de água. E eu consagrei aquela garrafa de água no poder do Espírito Santo e solicitei que as pessoas misturassem aquela água com a água do filtro ou com a água da geladeira. E as pessoas que bebessem daquela água seriam libertas em nome de Jesus. E isto aconteceu. Eu digo para você, não limite o poder de Deus. Deus não é limitado. Não limite o poder de Deus na sua vida e Ele não limitará o poder dele em você. Amém? Eu fico aqui nesse ensinamento, espero que você tenha gostado. Espero também que você possa ser muito usado por Deus em nome de Jesus. E eu quero até fazer uma oração. Se você que está me assistindo é doente, enfermo ou possesso de demônios, eu vou fazer essa oração. Você vai ouvir depois essa oração com um copo de água na sua mão. E eu vou consagrar essa água. E depois você vai beber. E em nome de Jesus, se você crer, você será curado e liberto. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro esta água que essa pessoa está segurando agora, neste momento, no poder do Espírito Santo, no poder de cura, naquele mesmo poder que o Senhor me usou
lá na cidade, naquele vilarejo, perto de Almenara. Senhor, em nome de Jesus, se essa pessoa é dominada pelos vícios ou por alguma doença e enfermidade, quando ela beber desta água, ela será curada e liberta pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.